Deus não é mau, Bem, e eu vou sim tentar fazer um amor. pequeno comentário por aqui, porque para responder nos comentários, nas mensagens, é impossível debater um tema tão complexo, porque tá cheio de ateu nas redes sociais, aqui no TikTok mesmo tá cheio, que quando você começa, você responde lá, eles bloqueiam o seu comentário. Um dia desse eu respondi, fiz um comentário de um professor aí, um velhinho da barba branca, que ele diz que é doutor, é doutorado, tem não sei o que, um monte de título, ele diz que tem. Quando você comenta lá, ele braveja de todo jeito, diz que você é idiota, que é isso, que é aquilo. Só tá certo ele, porque diz que fez doutorado, mestrado e é professor de teologia. E aí ele fica detonando a Bíblia. O mesmo erro dos crentes evangélicos e católicos de usar a Bíblia para comprovar a Bíblia, o mesmo erro tem os ateus de usar a Bíblia contra a Bíblia. A Bíblia é um documento feito por diversos autores, é um compilado de livros e ela tem contradições. E os doutores, os teólogos já estudaram, já perceberam essas contradições, mas superaram ao longo do tempo. Você não pode se ater apenas ao texto antigo e não aceitar que já foram feitos estudos, já foram feitos é, muitos estudos teológicos, muitos concílios, muitos doutores se debruçaram ao longo de sua vida inteira buscando resposta para determinados textos, meditações e tudo mais, que você não pode ser até apenas a Bíblia, tanto que os judeus usam o Talmud, usam o Midrashim e usam outros documentos para tentar complementar o que está na Bíblia, porque a Bíblia tem trechos ali muito curtos sobre determinados autores e tudo mais. A gente sabe que o Gênesis ele é um poema que provavelmente foi escrito no desterro da Babilônia pelos rabinos ali quando estiveram foram expulsos da terra de Israel e foram para a Babilônia. Outros dizem que foi de Moisés. Não se sabe se ele fez por completo e tal. Mas a gente sabe que ali é uma narrativa sagrada que é mais religiosa, espiritualista do que você levar o pé da letra para tentar desqualificar. Mas ao comentário, ele disse assim que Deus é o mal. Ele não criou o mal. Ele é mal, ele mesmo é mal, que colocou Adão e Eva como se fossem umas criancinhas numa redoma e dizendo: essa árvore aqui você não pode comer, e era para a pessoa resistir. Não, era um jardim imenso, extenso, segundo é, relatos cabalísticos de outros ensinamentos alinhados à Torá, e que tinha diversas árvores e aquelas duas eram as mais importantes. Se ele fosse mau, ele não tinha alertado que a árvore do conhecimento poderia levar à morte, era do bem e do mal. Ele alertou, assim como um pai alerta o filho e não impede dele ser qualquer coisa quando ele crescer. Um pai instrui e ele cresce e vai ser outra coisa. E Adão e Eva não eram como crianças, não eram crianças. Tanto que diz que ele foi criado à imagem de Deus. Então ele tinha conhecimento, ele tinha consciência, ele tinha um monte de coisa e ele foi alertado. Deus foi e alertou: não coma daquela árvore. Eles foram lá e caíram em tentação. Aí eu fiz o comentário que o mal não foi de Deus. Ela veio pela serpente e eles caíram em tentação e apenas Deus não interviu. Ele diz: e uma serpente veio se escondendo de Deus onisciente e Deus não viu. Deus viu, ele apenas não interviu, ele quis ver no que ia dar. Ali era a prova que eles tinham que passar, então ele não pôde ficar levando a sua criação na mão o tempo todo, impedindo de morrer, impedindo de cair, impedindo disso, toda hora apontando o dedo e dizendo: não faça isso, não faça aquilo. Deus fez a criação para eles evoluir e para passar nos testes ali. Ele viu sim a serpente lá e apenas não quis intervir. Então foi uma escolha deles, de comer da árvore e não ficar ali achando que ali estava tedioso. Não, tem muitas explicações do porquê eles fizeram isso. Aí seria um vídeo muito longo para explicar isso. Mas o que eu quero dizer é que Deus não é mau. Esse negócio de dizer que Deus criou o mal, que Deus é mau e é bem ao mesmo tempo, como se ele fosse bipolar, isso é uma invenção dos rabinos, porque eles dilaceraram a terra onde eles invadiram, ficaram 400 anos no Egito, voltaram matando tudo quanto era aldeia que eles passavam, eles trucidavam, matavam crianças, meninos, cachorro, que nem fizeram em Canaã, igual fizeram em Jericó, que nem Josué fez, né? E aí eles dizem que Deus é bom e mau por quê? Eles dizem que Deus é o Deus deles,
e Deus é que manda eles fazerem. Então, para eles não tem pecado, eles estão fazendo porque Deus está mandando. Então, eles não querem ter consciência pesada. E também querem anular essa história da existência do diabo. Ah, não existe diabo. Existe sim. Tanto que começa pela serpente lá no Gênesis, e tem muitas histórias aí do demônio tentando o rei Saul e assim por diante. Se Isaías ou Paulo ou qualquer um diz que Deus é mau ou disse isso aquilo, a interpretação, assim como dos rabinos, a interpretação deles. Não foi nenhuma revelação de Deus dizer eu sou mau. O que ele sempre revelou que era o Senhor dos Exércitos, que era bom, que era de bondade e amor. E Jesus foi que traduziu muito bem a essência de Deus. Deus é amor. E onde é amor não tem espaço para o mal. E os ateus estão se apegando nisso. Para a narrativa que eles querem para destruir a imagem de Deus e da Bíblia, certas passagens prestas, aí eles pegam o pé da letra. Agora, para contestar a narrativa deles, não, isso daí é história, é criação da igreja, é criação de Constantino, é criação de não sei o quê. Ou seja, usam testes seletivos da Bíblia contra ela mesma para desqualificar. Assim como os crentes evangélicos também fazem para perseguir, usam a própria Bíblia para confirmar a própria Bíblia, que nem o Malafaia estava fazendo num podcast aí do Inteligência Ilimitada. Então, isso é baboseira, mas agora é moda. Ser ateu e atacar a Bíblia e atacar Deus.